podcast Petrópolis Sob Lente é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetrópolis.com.br ou clique no link na descrição. Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do podcast do Petrópolis Sob Lentes. Se você é novo por aqui, o meu nome é Carolina Freitas e eu sou a jornalista fundadora do projeto e também apresentadora do programa. O Petrópolis Sob Lentes é um projeto de resgate e também valorização da memória petropolitana que eu fundei lá atrás, em 2018, com a intenção de colocar passado e presente lado a lado. E aqui no podcast, esse objetivo continua a se fazer presente através de diálogos construídos com pessoas que não necessariamente se conhecem, mas que se complementam por meio de experiências de vida. Hoje eu recebo Roxane Rossi, diretora comercial da Vassouras Rossi e neta de Dona Albertina, que fez história na empresa que esse mês completa 130 anos de fundação. E também as irmãs Nicole e Luciene Bastardis, que viveram o dia a dia do extinto restaurante Le Moulin em Itaipava, quando os seus pais o administravam. Hoje, então, a gente vai ver uma imersão em Itaipava ontem e hoje. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Quais são as expectativas para hoje? Deve ser muita emoção, né? Saber de histórias, contar as histórias também, saber da Itaipava, falar de Petrópolis. Muito bom. Perfeito. E antes de dar início ao nosso bate-papo propriamente dito, eu quero destacar aqui parceiros que fazem o podcast acontecer. Em primeiro lugar, está o Estúdio Petrópolis, porque sem ele não teria programa. Eles oferecem uma infraestrutura diferenciada para gravação de podcasts aqui no Quarteirão Brasileiro e também para a realização de produtos audiovisuais com equipamentos de primeira. E esse ano vão estar juntos do Petrópolis Sob Lentes em muitos outros projetos. Junto deles, está a Mude Petrópolis. Aqui na cidade, a loja deles fica na 16 de março, número 272. Eles são uma marca diferenciada de roupas, em que todas as estampas são desenhadas manualmente pela Luíse, que é uma das fundadoras da empresa. E eu acho isso extraordinário. Inclusive, a roupa que eu estou usando hoje é de lá. Além do estúdio e da Mude, eu conto com os cuidados do Salão Werner Coffer, que fica na subida da Nelson de Saerpe, perto do Bauhaus Expansão. Além de ser um salão central, é bacana porque eles têm uma equipe que está sempre pronta para atender. E para completar esse time, está a Lanchonete Cadanes, que hoje já deu início aos nossos trabalhos. Esse é um empreendimento que é exemplo da Vassouras Rossi, é familiar e teve início com os Super Sucos lá na Galeria do Regente e que tem crescido na cidade. Hoje são 3 lojas no Centro Histórico, na Paulo Barbosa, 16 de março e Rua do Imperador. Um dos meus momentos favoritos é quando, antes da gente começar a gravar, a gente tem aquele momento de esquenta em que a gente desfruta dos salgadinhos. E tem também o Chalé do Chocolate, inclusive tem mimos para vocês no final do programa, do seu Gilberto de Paulo Araújo. Ele é um dos empresários mais gentis que eu conheço em Petrópolis, eu sempre faço questão de dizer isso. Ele fez história aqui no comércio com o Mix Burger, que foi uma lanchonete muito famosa para a juventude de Petrópolis. E o Chalé, sua empresa de chocolates artesanais, que já tem mais de 15 anos de caminhada e que fica no Liberty Garden, ao lado do Museu de Cera. É um ótimo passeio agora para as férias. Bom, agora, enfim, falando sobre Itaipava. Roxane, a Vassouras Rossi se consolidou como uma marca extremamente respeitada no Brasil. E o que não faltam são relatos que comprovam a qualidade dos produtos. Inclusive, no Instagram, eu recebi relatos de casos de pessoas que foram presenteadas com as vassouras quando se casaram, se divorciaram e as vassouras continuam na família. Muita gente não sabe disso, mas essa história de sucesso nasceu aqui em Petrópolis na época do seu bisavô. Isso. Como é que teve início essa caminhada e qual foi o papel da sua avó Albertina nessa trajetória? Quando meu avô veio para o Brasil, né? Meu avô não, meu bisavô. Era Giovanni Rossi, chegou aqui, registrado como João Rossi. Aí ele começou com mascate, vendia, produzia chapéu, tamanco, vassoura e ia vendendo. Mascate mesmo, de porta em porta. Legal. Fazia a produção e saía para vender, voltava a fazer de novo e saía. Aí depois passou para o meu avô, Silvio Rossi, e meu avô morreu muito cedo. E deixou a minha avó viúva, que era dona de casa, com 4 filhos para criar. Caramba. E aí o que ela tinha? Nunca tinha trabalhado fora, enfim, nunca
começou a comprar matéria-prima e fazendo. Aí pegou o meu pai, que era o mais novo, que era o mais velho dos meninos, 12 anos. E meu pai começou a fazer a vassoura. Eles faziam e meio que representavam o que o meu bisavô fazia. Fazia, ia para a rua para vender nas costas, literalmente nas costas. Meu pai, deste momento, começou a crescer. A minha avó foi assim, muito cabeça na época, ela que impulsionou a família inteira a trabalhar ali e foi crescendo. Aí foi quando a gente mudou para Itaipava, né? Fomos em Itaipava em 86. Aí ela já estava pouco na roça, mas ela que participava de tudo. E aí deu continuidade e essa história já vamos fazer agora, dia 20 de janeiro, 130 anos. E apesar dessa trajetória tão longa, tem muita gente que ainda se surpreende quando sabe que é daqui de Petrópolis, né? Exatamente. Eu tenho essa impressão de que tem muita gente que não sabia. Vocês sabiam, meninas? Não. Não tinha a menor ideia. Eu fiquei surpresa no... A gente fez uma ação, a Vassouras Rossi me convidou para fazer uma série de vídeos contando a história da empresa. E aí o primeiro vídeo foi publicado semana passada. E aí, de imediato, teve uma repercussão, assim, absurda. E em menos de uma semana já está com 60 mil visualizações, muitos comentários, curtidas. E teve gente falando, puxa, ao mesmo tempo em que para muitos é motivo de orgulho para a gente saber Sim, que é uma da empresa cidade, petropolitana, né? tem gente que descobriu pela primeira vez. Não sabia que era daqui. É. E você vê, eu já peguei na Floriano Peixoto, que você vê. Na Vila Nogueira, depois foi para o Itamaraty e Itaipava, que a gente está em Itaipava desde 86. E muita gente não sabe. E você tem uma trajetória que, na verdade, teve início com a educação e que depois acabou te levando para o comércio. Como é que foi essa transição? O pai da Roxane era o Vinícius. Vinícius. Eu estava no Santa Isabel e fui fazer formação de professores. Minha mãe é professora, né? Óbvio que ela queria que eu fosse professora também. Só que meu pai ficava me cantando. Eu preciso de você, eu preciso de você. E aquela coisinha, né? Vamos lá, vamos conhecer. Quando eu passei para a faculdade, eu já fui para a administração. Ah, que legal. Já não quis mais a formação de professores. Eu trabalhava, enfim, como professora, mas aí eu falei, deixa eu passar um tempo com ele para ver. E dali... Engatei esses anos todos ali. Foi um caminho sem volta, né? Foi sem volta. Eu parei um tempinho, fiquei alguns anos agora fora, né? Aí eu falei assim, eu gosto muito da roça. Sempre falei, gosto muito da roça. Mas quando eu voltei, eu falei, gente, eu sou apaixonada. Eu não sabia como estava me fazendo falta, eu sou apaixonada. Realmente. E a gente cresceu lá dentro, né? A gente brincava na produção. Eu pulava de um monte de piaçava para outro. A gente participou da construção. Então, tudo pra gente era muita brincadeira, mas a gente conhecia tudo. Então, isso era muito... Eu, meu irmão e meu primo, a gente brincava muito ali dentro. Então, isso era muito bacana. E vai criando raiz mesmo, né? Vai. E vendo o trabalho da família, né? E conhecer a história por trás de marcas, de produtos, faz com que a gente valorize muito mais. E aí, no Instagram, uma seguidora falou, e eu achei muito bonito, que ela disse que daqui para frente, ela ia olhar a vassoura com mais carinho, porque mais do que um produto, simboliza uma trajetória de vida. Isso é tão bonito, né? Assim. A Nicole e a Luciene viveram uma época privilegiada, em que Itaipava apresentava um outro ritmo e uma outra configuração. Os pais dela, Jean, um francês, e Marceline, espanhola, administraram o restaurante Le Moulin entre as décadas de 60 e 70. Para quem não se recorda, o Le Moulin ficava no terreno onde hoje está situada a feirinha de Itaipava e que, na gestão do Jean, passou a contar com um belo moinho que fazia jus ao nome. Eu queria que vocês nos contassem como foi a vinda dos seus pais para o Brasil, como a Roxane contou que o bisavô dela veio da Itália, e que também vocês descrevessem o restaurante e o entorno, porque além de terem ajudado a família, vocês moraram na casa em que funcionou o restaurante. Sim. Bom, eles vieram da França, porque meu pai era marinheiro e ficou na Marinha, na guerra e tudo, guerra do Vietnã, tudo. Então, ele conheceu quase o mundo todo. E ele não conhecia essa área de cá, né? Então, o que aconteceu? Ele resolveu vir, ele conseguiu um emprego, chamaram ele para vir para cá, para o Brasil. Eles não falavam uma palavra de português.
Nada. Nossa. Nada, nada, nada. Aí vieram para cá com um dicionário de português e francês e português. Eu tenho até hoje um dicionário. E para poder se comunicar com as pessoas, porque o pessoal que chamou eles para trabalharem aqui eram franceses, então eles estavam em casa com eles. Aí nisso eles vieram para cá. Ela tinha 3 meses quando veio e vieram. Bom, aí quando chegaram aqui eles conheceram o pessoal do La Belle Minière. Que Foi é um um outro restaurante francês, que era no posto 2. de prestígio em Itaipava. Também, é. E aí eles tinham esse prédio, né, do onde era o Le Moulin, e perguntaram para eles se eles não queriam gerenciar lá. Aí eles aceitaram, foram para lá e ficaram lá. Aí, depois de alguns anos, eles compraram a parte do restaurante. Deixaram de só gerenciar para... Sim, pegaram mesmo para eles. Aí ficamos lá direto. Ficamos 12 anos. E como é que era esse entorno, Luciene? Porque tinha ali, vocês falaram que tinha plantação de árvores em volta. Como é que era esse entorno da casa? Tinha jabuticabeira, tinha uns 20 pés de jabuticaba. Aí subia um pouquinho, tinha um lago com um carmanchão do lado. Era bastante morro, porque não existia quase casas em volta. Tinha só o sítio do que dono. era o dono da casa, né? Que a casa era alugada, né? O restaurante era fora da casa. E era muito legal, a gente brincava pra caramba, né? Nossa, Fora ele, vocês como? não tinham vizinhos, então? Não, olha, era assim, uns 2 quilômetros, 3 quilômetros, Tinha né? aquele Que tinha. Clube 85, não é isso? Não. Não, o Clube Que 85 clube era era ali na aquele Barão que de tinha Amazonas. na curva antes de chegar no restaurante, eu esqueci o nome. E como é que era o movimento ali na estrada? Era bastante movimento. E Tinha era tudo muito vai e movimento. vem, era uma estrada só. Né? Porque naquela época Naquela não época, tinha duas terra, na vias, época? era uma só. Aí Não, Já era era asfaltada. asfaltada. Era Já era asfaltada. asfaltada. era asfaltado. O restaurante que não, né? Era de terra. Em frente Em volta era de terra. também tinha um abacateiro. a gente Então pé foi pé uma de infância abacate. privilegiada. Foi. Sim, com Um monte de certeza. fruta, pegar no pé e comer. Nossa, muito E bom. comer comida francesa a vida inteira. Ah, é. Essa era a pergunta que eu ia fazer. O restaurante tinha nome francês e qual que era o cardápio? Olha, eram bifes com molho. Tinha o Chateaubriand com sauce béarnaise, que é o que eu mais amo e tenho a maior saudade, porque é difícil de fazer, mas é uma delícia. De comer. Nossa, uma delícia. Tournedos, tinha escargot, tinha o coq au vin, Pular de la creme. lapin, Pular de la creme. pular de la creme. E vocês tinha o coelho aprenderam a também. fazer? Quase nada. Por quê? Vocês também eram jovens, né? A gente era muito nova. Eu fui para lá com 4 anos, saí com 16. Então, né, era bem nova. E o papai não deixava a gente ir na cozinha. A gente só podia ir para a cozinha para lavar a louça. Sim. Botava uns caixotes em frente A pia. a pia para a gente ajudar lá na limpeza das coisas e tal. E a gente ficava mais no salão ajudando a mamãe a servir. Aí ficava as duas, As 3, né? A vida e as inteira. duas atrás da mamãe lá ajudando, levando uma garrafinha, um copinho, alguma coisa. Muito bonitinho. Mas sempre fomos nós 3. O que eu acho Era um interessante é restaurante que... familiar. Exatamente. O Le Moulin e a Vassouras Rossi têm esse ponto forte em Sim. comum, que foram empreendimentos familiares. Sim. Inclusive, a Roxane já até adiantou, mas um fato que normalmente os mais antigos se recordam é que a história da Rossi teve início na Floriano Peixoto, somente depois se mudou para o Itamaraty e logo então para Itaipava. E eu queria ouvir, Roxane, as suas lembranças desses endereços e também uma história que o seu irmão compartilhou comigo quando eu estive na fábrica, de um cachorro que cuidou de você quando você era pequena lá no Itamaraty.
Pois é, eles tinham um pastor que se chamava General. Era uma fera. Só que eu era pequenininha e eles têm uma vassoura que é de cola, né? Uma vassoura de jardim. O rapaz ficava colando e ela secava no sol. A minha mãe me colocava do lado no carrinho, o cachorro entrava debaixo para tomar conta. Minha mãe morria de medo que se alguém fosse fazer alguma coisa, ele ia avançar, né? E era assim, quando a minha avó abriu o portão, ele não fazia nada. Todo mundo entrava. Quando a minha avó fechava, ele virava uma fera. Mas a minha mãe tinha muita preocupação desse cachorro, sei lá, alguém mexer comigo, era bebê num carrinho. E ele passava muita gente ali na fábrica, né? E ele mordeu alguém. Mas era engraçado. Ali a gente tinha gato, tinha cachorro. Porque, na verdade, eram as casas com a empresa junto. Meio que misturado, né? Como a gente brincava, a gente corria entre os funcionários quase. Óbvio que a avó brigava, colocava a gente para correr também, né? Mas era assim, se confundia muito. Pelo que o Silvio falou, a passagem era por dentro da casa mesmo para chegar na fábrica. Isso. E aí o cachorro, ele tinha esse... Era um corredor, né? Tinha o portão, a minha avó abria esse portão, as pessoas entravam, então era a cozinha da minha avó, passava do lado da cozinha da minha avó. E aí esse senhor colocava ali, o senhor para fazer a vassoura colocava ali. Aí minha mãe aproveitava que ele estava ali e colocava o carrinho para eu tomar um sol. Petrópolis era muito mais frio na época, né? Para eu tomar um sol. E ali, nessa história ali do cachorro... Gente, ótima lembrança. E quais são as suas recordações da Floriano Peixoto? Você se lembra dessa época? Lembro. Eu era bem pequena. Eu me lembro até da farmácia. Lembra que teve um comentário? Ah, teve. Lembra de um comentário? Do Murilo Guerra. Murilo Guerra, isso mesmo. Era a farmácia, eu lembro que tomava injeção ali, tomava aquelas vacinas para alergia ali. E era eu era muito pequena, então eu ia muito pouco ali. Ali eu era muito pequena. A gente a sensação que eu tenho que era muito grande, mas com certeza era uma portinha só. Tinha uma coisa de biscoito do lado, uma fábrica de biscoito. E eu me lembro que na parte de cima tinha o escritório. Que não era um escritório, era só uma mesa. E fazia ali. Mas esse pedaço ali eu me lembro muito pouquinho. Eu me lembro mais da história da farmácia, de ir até ali. Porque eu não podia ficar, porque era tão pequeno que eu não podia. Muita gente atrapalhava o negócio ali. Uhum. Isso ali eu me lembro. Agora, Itaipava já era o quintal de casa, né? A gente ia para passar o domingo da manhã. De manhã a gente ia para lá. E a gente rolava no aterro, caía dentro do rio. Ah, meu Deus. Na época em que ainda podia fazer isso. Podia, a gente descia com caixa de papel, também da beira do rio, porque estava aterrando, né, para fazer a roça. Olha, como eu me diverti ali. Aí depois ia do lado, na Flora do Seu João, que eu te contei. Ele emprestava mangueira, porque a gente saía de lá imundo, né? Cheio de lama, né? Banho de mangueira e voltava para casa para almoçar. Era a maior diversão. Essa mudança para Itaipava foi em 85 que você falou? Eu fui em 86. Ela foi uns 3 anos antes, mas a fábrica toda foi em 86. Então, de Itamaraty foi para lá. Será que a gente consegue exibir as fotos? A gente selecionou aqui algumas fotos, tanto do Lemulan quanto da Rossi, para que as pessoas conheçam um pouquinho da história em fotos, né? Eu adoro essa abordagem no Petrópolis Sob Lente. Quem segue a página sabe que sempre foi uma estratégia minha contar a história através de imagens. E aqui a gente tem, aqui na direita, vocês duas. Sim. Inclusive, Luciane ali com o uniforme do Werneck, o clássico W. E o moinho que vocês falaram que o pai que construiu. O pai que fez. E qual foi a história por trás das pedras que vocês estavam me contando? É que ele resolveu fazer um moinho, aí queria pedras e tal. Aí ele foi explorar lá o rio para ver se tinha pedra, se não tinha. Aí achou um monte, aí foi trazendo tudo, a gente lavava as pedras todinho, escovando tudinho para poder ficar bonitinho, para poder colar. E fazer, né, a sequência para colar de uma forma Pedras bacana. Lindas, né? É. E eu acho interessante que ele já tinha esse tino comercial. O que vai atrair público, o que vai despertar atenção. E era bem legal. E o moinho era engraçado, que nessa época aí dessa foto, o moinho,
as pás dele estão para dentro. Então, você subia, era uma beleza, tomava ali na cabeça a porcaria das asas. Aí o papai botou mais para fora para poder todo mundo subir, poder tirar foto sem se machucar. Tem mais Eu fotos? fui a primeira que recebi, né, uma paulada na cabeça. O casamento. São os dois, lá na França, quando eles casaram. Jean e Marceline. Jean e Marceline. E ali vocês duas de novo. Sim, nós duas no moinho. Inseparáveis. Aham. Sim, até hoje. Isso é tão bom. É. Roxane também é próxima do... Sou. Nós somos muito próximos. Legal. A verdade é a gente não morar tão próximo mais hoje, né? Mas somos muito próximos. O importante é isso, né? É a família, né? É. Isso Que nem a acolhe. distância separa, né? Não. Porque nós mesmo ficamos quase 20 anos. Eu fiquei no norte, ela ficou aqui. Mas a gente sempre se falou, eu sempre vinha quando podia e tal. A ligação é a mesma, né? A mesma. E aí depois Não muda, eu vim pra não. cá e tô aqui. A gente nunca ficou tão longe quanto vocês, assim, né? A gente... Tô falando longe, é só pra você ver, Sim, morando na mesma cidade, né? né? Aham. Mas, assim, faz muita falta. Faz É bom sim. ligar, é bom saber. Uhum. Tipo assim, preciso de você, corre aqui, ele corre. E a diferença de idade lá é de quantos anos? O Silvio, pra mim, 4, e eu pro Paulo Sérgio, 2. E vocês são quantos anos de 2 diferença? anos e meio. Então, praticamente a mesma coisa. E interessante que Roxane e Silvio também colaboraram juntos na empresa por muitos anos. Silvio agora é intermitente, né? Mas ele também tem muito carinho e ele, durante muitos anos e até hoje, lida muito com a produção. E ele, conversando comigo, falou do papel que a dona Albertina, a avó, desempenhou nesse critério de qualidade, porque ela enfrentou períodos ali de incertezas, mas ela conseguiu manter, que eu acho que é o mais difícil, manter a qualidade com o passar dos anos. Ela priorizava muito a qualidade. Ela não aceitava que saísse diferente. Tanto que o slogan é você usa, você Se confia. E é interessante porque é certeiro. A pessoa compra a vassoura, tanto que nos comentários a pessoa fala, é melhor do Brasil disparado. E realmente não tem igual, né? Não. E manter essa qualidade é complicado, né? Na busca de matéria-prima é muito... E assim, na hora que a gente está comprando, que está produzindo, não tem como não pensar nela, não pensar no meu pai, no com meu certeza. tio. A gente não pode deixar cair, né? Isso é importantíssimo. É uma responsabilidade que vocês enfrentam todos os dias. E principalmente o Silvio, né? Porque o Silvio foi para dentro da produção muito cedo, né? O Silvio começou a trabalhar com 14 anos. Então, ele ia, ele abria a fábrica, ele... Eu como era menina, então, eu fui um pouco mais poupada de ir tão cedo. Eu fui com 18, né? 18, 19. Mas ele não, ele foi Aquele cedo. amadurecimento... Ele foi cedo e ele aprendeu mais. E ele trabalhou mais com a avó. Eu já não consegui trabalhar mais tanto com ela. Ele trabalhou muito mais com ela. Entendi. Então, ele até se emociona muito, né? Quando ele fala. Foi muito bonito ouvir dele. Ele, assim... E hoje, ele é o mais velho hoje, né? Da minha geração, ele é o mais velho. Então, ele meio que Inverteram-se os pra... papéis. Que ele disse que foi a melhor professora que ele teve. E hoje ele é o professor da equipe. de vez em quando, pelo amor de Deus, volta aqui que eu preciso de você. E Nicole e Luciene, o Le Moulin foi cenário para gravações do filme Banana Split, de 88, protagonizado por Miriam Ries. Foi, inclusive, por meio dessa postagem que eu cheguei até vocês. Acontece que muito antes desse filme ser rodado aqui em Petrópolis, vocês contaram que o restaurante já recebia visitantes ilustres. Vocês podem revelar alguns nomes que vocês receberam como clientes? Bom, Chico Buarque, com a Marieta Severo e as 3 filhas. Nelson Ned, Rony Von. Rony Von, Tarcísio Meira, Chacrinha, adorava ficar no Flávio bar. Porque Cavalcante. ali era um ponto de passagem. E é engraçado porque o Flávio Cavalcante falava que gostava de ir lá porque ele odiava cozinhar, ele não sabia fritar um ovo. E a gente ficava abismada, né? Como que uma pessoa não sabe fritar um ovo, né? Mas ele era legal até. E como é que eram esses dias de casa cheia, movimentada e com nomes ilustres? Como é que era a dinâmica de vocês? Alguém já avisava que tinha ali alguém de importância? Ah, não, a gente sabia, né? Via, né? Tudo, né? A gente estava lá direto, então
A gente sabia, mas A gente tinha que ser tinha que profissional. segurar a onda, né? Não A podia. mamãe, Deus me livre se a gente saísse da... Tinha que manter, Manter a... Ela era muito rígida? bastante. Bastante. É mesmo? Espanhola daquela bem Arretada. arretada, né? Trabalhadeira. Acordava de Demais da madrugada, conta. dormia de madrugada, Deus me livre. A E mamãe vocês eram fãs ou admiradoras de algum desses? Todos. Porque Até a Vanderlei ia imagina lá. a gente com acho 12 anos, É. acho que a gente tinha quando o Rony Von foi lá. A Nossa. gente ficou doida, né? Ele Mas a novinho, mamãe só muito olhava lindo. assim pra gente, ela não precisava falar. Não. Aí Pedir um nós ficamos autógrafo estava discutindo. fora de cogitação. Uma vez nós ficamos discutindo no bar para levar o cigarro que o Rony Bon pediu e o Chacrinha estava lá. Ele, pô, vocês, hein? E quem levou, no fim das contas? Ah, nem me lembro. Eu também não. Não, porque a gente ficou muito sem graça, porque o Chacrinha, o bar só tinha uma passagenzinha para a gente sair e entrar. E ele ficou na frente dessa passagem. Não vou deixar vocês irem, não. Lembra disso? Lembro. Aí eu acho que a mamãe pegou o cigarro e levou. É, Acabou que não foi nenhuma das Nenhuma duas, das então. duas. porque a gente estava Criaram muito alarde. É mole. Mas foi legal. A gente tem boas lembranças. muito Tem boas ótimas lembranças. recordações de lá. E com relação à Rossi, porque Itaipava é conhecida por abrigar muitas casas de famosos. Vocês também têm esse histórico de contato com personalidades? Eu me lembro de vocês falarem do Cid Moreira. O Cid Moreira, a gente fazia uma vassoura para quadra de tênis especial. É uma para fazer quadra de saibro, né? Aham. Era especial, a gente fazia para ele. E isso, de vez em quando, a gente faz uma... Porque é produção bem limitada mesmo. É pedido, a gente faz. Mas só ele, assim, não tinha muito. É porque a gente não recebe muita gente lá, né? É verdade, é Então, verdade. mas tinha ele realmente, essa história é um fato. Agora, assim, artistas, pessoas assim, a gente não tinha esse privilégio de ver ali, causar esse burburinho. Você imagina também entrar lá, você imagina o burburinho. Nossa, o pessoal Ah, nem sim, trabalha, olha. né? É. Imagino com vocês lá, né? Porque... E a mamãe sempre foi muito rígida em tudo, então a gente tinha que se comportar. Mas todo mundo quer ver, né? Todo Claro, mundo. quer ver, imagina. Nossa. Mas como a gente trabalhava dentro dos salões, então a gente via tudo e já se habituou a ver e não ficar fazendo nenhum tipo de alarde e tal, para não dar problema, né? Normalmente então, eles querem lugares em que eles possam ser tratados com certo normal. distanciamento. As pessoas Justamente. normais, né? É. Porque não deixam de ser, né? Ora, Justamente. E Mas voltavam, todos eles voltavam. todos. Mas deve ser difícil, né? Você tá num lugar e todo mundo quer falar, não sei o que, deve ser complicado também para eles. Muito. Agora, em Itaipava, a gente vê muito, né? Vê muito artista, muita gente. Ainda mais Eles morando se tanto sentem à tempo, vontade. né, Roxane? Você Não deve- E assim, no dia a dia, você acaba... Tipo assim, mercado, você vai muito cedo, você vê. Porque a gente, como eu moro ali, eu vou muito cedo. Então, você vê no horto, né? Você acaba encontrando. E no comércio mesmo, e todo mundo comenta. Todo mundo tenta comentar, tipo assim, não estou vendo, fingindo que eu não estou E vendo. ainda mais Aham. hoje, com os equipamentos que a gente dispõe, as pessoas tiram fotos, podem não pedir para tirar uma foto com o artista, mas acaba que Mas tira acaba tirando e aí dele. compartilha e acaba sendo difícil preservar essa privacidade. Sim. Eu queria que Bruno exibisse pra gente as fotos da Vassouras Rossi, porque as pessoas não têm dimensão. Primeiro, de que uma empresa com uma história centenária está sediada ali no coração de Itaipava. Aqui é Dona Albertina. Com o Rossini, o meu primo. Que bonitinho. E esse aqui era um loteamento. Ali, Aqui quase é- em frente ali, vocês. É Vocês estão verdade. ali, ó. Ali em cima. Né? É verdade. E Roxane... aqui tá a fábrica, Isso. que fica em frente praticamente à granja. Grande, do lado do shopping Vale. Aqui a antiga recalcitadora, né? E lá atrás o rio em que vocês O rio que a gente brincava. brincavam. E aqui era a chácara a Flora, né? Do seu João. E Roxane estava até relatando como que era aquele trecho nos anos 80. Ali sim, a estrada você falou que era de terra. Os acostamentos eram de terra. A estrada não era muito legal mesmo, não, naquele pedaço. Apesar de ter grande movimentação ali, até sair a 040, né?
Aqui na frente era uma plantação de rosas. Meu pai era Lindo. apaixonado por plantas. Seu pai era o da ponta, Meu né? pai, a minha avó, o tio Sérgio e a tia Lígia, os irmãos. O tio Luiz Antônio já tinha falecido, que é o pai do Rocinho. Então, a gente, ali já é Itaipava mesmo. A minha avó, E aí eu queria que você colocasse naquela foto do Fusquinha, porque lá dentro da empresa é muito interessante. Eu conversei com funcionários de longa data e aí eles comentam muito sobre essa evolução dos carros da frota. E qual carro que cada um chegou a conhecer. Porque, no princípio, a mãe da Roxane chegou a emprestar o carro dela para uso da empresa. Como é que foi essa evolução, Roxane? a minha mãe era professora, minha mãe já tinha um carro que a fábrica não tinha carro na época. Foi bem no início mesmo. Aí minha mãe tinha um Fusca que ela comprou, e aí meu pai ia vender com o carro dela. Acabou, tadinha, ela ficou sem o carro. Mas depois também ele presenteou todos os anos depois, né? E foi o carro dela. Não tinha carro para sair para trabalhar. Que legal. Coisa era muito. Ou tinha um carro para fazer entrega, outro para vender, né? Aí ele foi e pegou o dela para poder viajar. E a primeira área que ele abriu depois de Petrópolis foi Teresópolis. Que ele começou a sair da cidade, que só vendia em Petrópolis antes. Aí passou para Teresópolis, aí começou a E eu me lembro de você comentar que seu pai ele começou a vender, acho que era de bicicleta. Meu pai começou a entregar a pé, depois de bicicleta. Fazia assim, amarrava, eu não sei nem como faria isso hoje, tá? Amarrava as vassouras em volta para ele entregar. Sim. Aí depois foi numa prancha, puxado por burro. Depois foi para um caminhãozinho. O negócio foi Evoluindo. bem devagarinho. Eu nem sei como é que ele conseguia amarrar. Hoje eu... Qual que era a dinâmica que ele adotava? É uma coisa que eu nunca perguntei como que faria aquilo, mas deve ser complicado amarrar ali em volta dele na bicicleta. E isso faz a gente valorizar muito a empresa, porque às vezes muita gente tem essa impressão, né, de ver a empresa já bem sucedida, já numa posição e não imaginar todo o passado que ela teve. E, inclusive, eu queria que a Roxane contasse pra gente, porque a dona Albertina, a avó dela, ela era devota a alguns santos. E tem uma história muito bonita que ela me contou relacionada às idas da avó ao Rio. Você pode dividir com a gente essa passagem? Posso. A minha avó... Desculpa. A minha avó, quando ficou viúva, ela tinha que comprar matéria-prima. Então, ela sabia que no centro do Rio tinha. Até porque meu avô devia comentar alguma coisa. Então, ela começou a ir ao centro do Rio. Só que não tinha carro para ir, né? Então, ela descia de ônibus. E ela tinha que andar até o centro do Rio. E num dos fornecedores que ela ia comprar, ela passava em frente à igreja de São Jorge. Então, ela pedia para São Jorge para que a vassoura brilhasse. Que o produto que ela estava fazendo brilhasse para ela poder sustentar a família, né? Porque estava ali só meu pai e ela tinha que sustentar a família, né? Eram 4 filhos, enfim, tinha que... E estava completamente sem dinheiro. E aí, só que ela tinha que ir andando até a rodoviária com aquele peso todo. Meu Deus. Que não é perto, a rodoviária não é perto. Não. Então, ela ia andando um pouquinho, botava no chão, voltava, pegava outra, dava um pouquinho, sabe aquela coisinha? E voltava, colocava a sacola, voltava, pegava outra, colocava. Ela falou que era muito pesado. Aí ela comentava que ela pedia Santo Antônio para ajudar que ficasse mais leve. Então, São Jorge, que a vassoura brilhasse, e Santo Antônio para as sacolas ficassem mais leves. Aí, de uma vez, eu perguntei, mas por que a senhora não pedia a Deus, né? Ela assim, não vou culpar ele, não. Isso aí dá para eu fazer. Assim, minha avó era uma mulher que batalhava muito. Ele dá saúde pra gente, deu trabalho. Isso eu não vou perguntar a ele, não. Que legal. Legal. Era assim, uma mulher de muita fibra. Muito guerreira. Muito. E ela ainda fazia, à noite, ela ainda costurava para fazer mais uma renda, até o momento que ela não precisou mais fazer. Mas tinha que trabalhar, né? Então, e não tinha outra conversa. Era trabalho, era só o trabalho que fazia ela vencer. E aí, como algumas pessoas falaram que querem olhar a vassoura de uma forma diferente, na vassoura tem as iniciais AW Rossi, que é Isso. justamente... Albertina Vaiande Rossi. E tem também, já que as pessoas agora vão olhar as vassouras com outros olhos, tem uma outra vassoura das vassouras Rossi, que é aquela amarelinha, que leva o nome de... Betina. Betina era a forma que o tio Sérgio e o Paulo Sérgio chamavam a avó. A gente chamava de vó e eles chamavam de Betina. Então, acabou, Tem o uma tio Sérgio linha... mesmo fez uma linha Betina. Que legal. Em homenagem a ela. Realmente é uma vassoura amarela, diferente, mas é nossa também.
E, assim, é muito orgulho. E eles resolveram colocar a W. Rossi nessa trajetória, mudar a razão social para a W. Rossi em homenagem a ela. E ela ficou até quantos anos na empresa? Ela faleceu em 93. Ela ficou até em 90, 91, por aí. Aí depois ela começou a ficar mais assim, debilitada. Outra, ela morava no loteamento, ela tinha que ir para Itaipava. Então, assim, alguém já trazia, mas ela tinha que ir lá. Tanto que ela ia com andador, já começou a ter dificuldade para andar, mas ela ia. E ela não conseguia ficar parada, né? Aí teve um momento que ela começou a ficar mais debilitada e ela parou de ir lá. Mas assim, acho que foi um ano e meio antes dela falecer. Foi um período curto, né? Curto. Durante um bom tempo ela fez parte e foi quem realmente impulsionou a Vassouras Rossi. Com certeza. Eu me lembro uma vez, ela estava até no hospital, eu falei assim, avó, a gente vai fazer uma faxina hoje lá na fábrica. Aí ela olhou para mim assim, não está vendendo? Aí eu falei assim, falei errado, né? Porque quando a gente fazia, aproveita que não está fazendo muita coisa, vamos arrumar. Falei, eita, falei errado, né? Ela assim, vamos vender, vamos trabalhar muito. Falei, sim, senhora. Falei assim, não foi uma boa ideia ter falado isso. E disse que ela também era bem firme, assim como a mãe de vocês. Sim. Ela era muito... Mas as pessoas de antigamente acho que tinham um pulso mais forte, né? A gente falou sobre esse deslocamento, vocês estudavam no centro, então, Sim. no Werneck. Como é que eram essas viagens, centro Itaipava? Como é que era esse percurso? A gente tinha que ir a pé porque não tinha o horário de fazenda inglesa que existia na época, não coincidia com o horário que a gente entrava na escola. Então, a gente tinha que andar 2,5 km do restaurante até Bom Sucesso, para pegar um ônibus para a escola. Então, vocês acordavam que horas? Mas 5h30. 5 e pouquinho. Porque a gente tinha que andar 2,5 km. Só que a gente andava rápido. Porque a gente tá já acostumada, estava né? acostumada. Na volta dava para ir até lá, né, Nil? Lembra? Quando a gente não perdia o ônibus, né? Tá certo. Dia de educação física, então, já fazia o aquecimento fazia em casa? direto e reto. Não, lá a gente trabalhava bastante também, mas era gostoso, porque era família, era a nossa né? casa, sabe? Então, era uma coisa, fluía normalmente, entendeu? Era bem gostoso. E as pessoas gostavam disso, porque sempre comentavam, né? Pô, que legal, um restaurante familiar, né? Porque é só família que trabalha, e sempre foi, só a gente. E você falou que seu tio também trabalhou. Sim, quando ele porque veio da ele Espanha. veio, a mãe até chamou ele, falou, não, pode vir, você fica aqui com a gente e tal. Aí veio, ficou. E ele trabalha com comida até hoje. E aí, como é que era a divisão do dia de vocês? Vocês trabalhavam aos fins de semana? Era durante a semana também? Como é que vocês faziam essa divisão de horário? Chegava da escola, trabalho. Saía da escola, e é só isso. A gente trabalhava bastante. A gente tinha horário, por quê? Porque, assim, horário de almoço vai até umas 3 horas no máximo, né? Geralmente. Aí depois tinha um tempo para servir à noite. E à noite, quando a gente era muito pequena, eles não deixavam a gente ficar. Depois de 8 horas. Então, a gente ia para os quartos e ficava lá, entendeu? E fazia as tarefas da escola e que não sei o quê, tudo... No seu devido lugar, tudo seu devido no seu momento. Isso. E quando tinha prova, a mamãe pegava a gente para estudar, tudo. Nossa. E a pergunta que não quer calar, que vocês disseram que o cardápio era maravilhoso, a cozinha também. Vocês, nas refeições tradicionais dia a dia, vocês também aproveitavam para almoçar o que estava saindo na cozinha? Como é que era? Lógico, sempre. Eu adorava o Chateaubriand com batata frita e arroz. Esse é o que mais saía? Olha, até que saía tudo, né, Nil? Saía bem. Não tinha um carro-chefe, assim, um líder de vendas?
Olha, as comidas eram especiais demais, entendeu? Era tudo gostoso. E era assim, tipo prato feito, né? Porque não era como hoje em dia, né? Que tem variedade e Porções. tal. Self-service, nada disso. Era o prato feito. E olha, saía bastante de tudo. Até as sobremesas. Esse que você falou, Chateaubriand, como é que era? Era o filé mignon alto, aí fazia na chapa. Aí tinha a batata Sauté. grelhada, Sauté, né? grisete, né? Que É. chamava na época. Tipo sauté. É sauté, né? Na manteiga e arroz e o molho béarnese, que é a base de ervas e manteiga, sabe? Vai dar água na boca em quem tá assistindo. Nossa Senhora, não Mas me era fala, muito porque bom. eu sinto o gosto, o escargot, eu adoro escargot, mas faz um mal danado. Tem um paladar refinado. Sim. Tem que ter, porque nós fomos criadas lá. Já Eu criou adorava. aquele padrão. A sopa de cebola no inverno era carro-chefe, que era gratinado no forno e tal. Nossa, era E muito entre as bom. sobremesas, tinha alguma especialidade da casa? Mousse de chocolate, rocambole de chocolate, tinha o pudim, Chocolate que não sai de moda, né? Babau Sim. rum, babau rum, crepe Suzette, Crepe que é crepe de laranja. casca de laranja, É. com molho Bom, né? Nossa! Chegando em casa, vai todo mundo tentar reproduzir as Sim, receitas. sim. Mas é difícil porque a cozinha francesa ela tem muito tempero e você não acha muito aqui. Entendi. É incrível. A mamãe ela tinha até plantação, né, Nil? Porque nem tudo você acha. Hoje eu não consigo achar, pelo menos em Petrópolis, a segurelha, que é a base do molho de béarnese, por exemplo. É difícil de achar aqui. Não E os tem, pais deixaram um livro de receitas, alguma coisa? Ah, tem algumas Eu coisas. tenho algumas receitas. Nós temos, né? Ela tem um pouco, eu tenho um pouco. Cada uma tem. E eu queria que vocês comentassem, porque vocês me disseram que os 15 anos de vocês foram celebrados lá. Foi. Como é que foi essa celebração? Vocês fecharam um restaurante? Sim. Sim, Tem fechado. que fechar. Aí, E os amigos, né? Os maiores amigos dos meus pais eram o Evaristo Bianchini, que era o dono do Melhoramentos, o Pedro e a Laurinha, que era da fábrica de bolsa Kelson. Lembra disso? Já ouvi Isso é falar. antigo pra caramba. E eles eram muito amigos e E a garotada? Vocês tinham amigos ali em Itaipava ou o pessoal tinha que vir do Ah, centro? não. Porque distância a gente sempre era muito desanimou o sozinha. petropolitano, né? ah, não, gente era muito sozinha. a gente só brincava as duas. Se né? complementavam. É, porque não tinha quase. Só quando o pessoal do sítio, dos donos do prédio, no caso, né, que tinha lá em cima, tinha filhos também, então chamavam a gente para ir lá, tinha piscina e tal. A gente, ia, brincava com as crianças lá também. Mas Então foi era mais em família. esporadicamente, né? Era bem. Eles Agora, não vinham nós sempre. duas vivíamos sempre juntos, brincávamos. E qual que foi o cardápio pro aniversário? Teve alguma coisa? Ixi, O teu bolo acho que foi um livro aberto, e o meu coração. O ou teu ao foi contrário? o coração, um em cima do outro, e o meu foi um coração só. Eu era menor, então o coração foi menor. Engraçado. Mas tá bom, mas foi legal. E tudo a mamãe que fazia. Que legal. Era tudo E a ela que mamãe fazia. era... Fazia salgado, fazia tudo. A mamãe, nos doces, ela era sensacional. Em tudo. Em E o tudo. papai era cozinheiro profissional, né? Marinheiro. Ele se formou na França como cozinheiro. Aí foi para a Marinha, trabalhou como cozinheiro na Marinha. Sabia o que fazia. Sabia. Sabia. E como o tema agora está envolvendo celebrações, eu queria que a Roxane contasse para vocês sobre uma festa que a avó dela promovia no dia de São Cosme e São Damião. Sim, a minha avó adorava festa, né? Adorava barulho. Só que minha avó não gostava de dar doce. E não tinha nenhuma promessa, ela gostava. Então, o São Cosme e Damião era um motivo para que ela fizesse a Uma festa. festa. Então, ela comprava brinquedo.
E muito apito, muito apito. Nossa. Que A maravilha. vizinhança devia de adorar. A vizinhança, mas todo mundo até comenta, né? A vizinhança devia adorar, porque ela adorava. Toda criança ganhava apito. E fazia essa. A gente ia comprar os brinquedos, enfim, tinha uma fila. Eu participei da fila também. Então, os netos iam, às vezes, na frente, eram os primeiros da fila. Ela distribuía senha com antecedência. Aí, ia no dia, aí tinha uma fila. Entrava para um lado, pegava o brinquedo numa janela, saía pelo outro. Fazia assim. Legal. E ela falava para apitar muito. Ela adorava aquilo. A festa, assim, foram muitos anos. E depois a gente fazia uma comemoração com a família, que era, como sempre, né, com muita comida, muito doce. Mas era maravilhoso. Legal. Agora, assim, não tinha uma promessa, não tinha... Ela gostava. Ela fazia de coração. De prazer, Né? Era prazer prazer. pessoal, né? E uma das coisas que ela fazia era dar vassoura. Só que ela só dava uma vassourinha de criança por família. Para que os irmãos não brigassem, porque senão bate um com o outro, vira arminha, Sim. né? Então ela dava uma por casa. E aquilo era maravilhoso. Era... Imagina. E vocês ainda têm alguma dessas mini vassourinhas? Temos. É o meu primeiro presente. A minha filha, quando nasceu... Assim, agora agora eu sou tia-avó, né? Também. Ganhou já uma vassourinha. A gente que tem legal. também. A gente não comercializa mais. Mas, assim, é muito Para gostoso. família mesmo. É para família. Às vezes a gente dá em alguns momentos. Mas para venda a gente não faz mais, não. E aí fez história no Itamaraty, porque de vez em Fez. quando alguém comenta, eu lembro dessa festinha, da distribuição das vassourinhas, dos brinquedos. Era muito legal. Era um movimento na rua. Ela fechava praticamente a rua, né? Como era um quarteirão ali no loteamento, era o quarteirão. Então, Maravilha. ela tinha muito medo de carro passar. Muita criança na rua, né? É. Tinha que E fechar ela mesmo. faleceu no dia de Cosme e Damião. É Ah, mesmo? que coisa. Que é dia 26, na verdade, todo mundo Olha. comemora dia 27, mas na igreja católica... Desculpa. Na igreja católica é dia 26. Olha. Aí ela faleceu dia 26 de setembro. Assim, foi uma coisa assim que a gente não esperava, né? E nessa data, Olha só. que ela, era o dia que ela mais festejava. Gente, ano novo, ela pegava prata, sabe? Panela, a gente batia. Ah, meu Deus. Tampa de panela na rua para comemorar o ano que vinha. Ela era muito festeira. Ela em Copa do Mundo não chegou a pegar vuvuzela, né? Não, ela seria... Os Seria uma- vizinhos, eu não sei como os vizinhos gostavam, mas ela era um momento. Mas ela adorava uma bagunça, adorava a alegria mesmo, né? E ela falava, a gente tinha que ser muito grato, né? A gente tinha tudo ali, né? Com toda a dificuldade, nunca faltou nada. Então, tinha que ser grato. A gente tem que ser grato mesmo. Tem que ser. E eu não tenho a vassourinha, mas eu tenho uma canequinha pequenininha da Rossi, que a Roxane me presenteou quando eu fui lá no passado. Acho que foi uma ação que vocês fizeram de aniversário, não foi? Foi. E é uma gracinha. E todo dia eu tomo um suquinho, um chazinho na minha canequinha da Rossi. Depois eu vou te mandar uma vassourinha também. Tá bom, Isso. tá bom. Recordação. Recordação. E meninas, em se tratando de Itaipava ontem e hoje, cada uma com as suas bagagens e recordações, o que vocês podem falar sobre as transformações que vocês testemunharam na região? Foram muitas mudanças? Porque depois do Lemulan, aquele terreno foi sede de campeonatos de motocross e somente mais tarde passou a abrigar a feirinha de Itaipava. O quanto que vocês viram que mudou? Acho Vocês que mudou saíram depois. muito, nós saímos antes disso. Então, a gente via quando passava por lá. E quando veio a estrada nova, né, que fizeram, aí mudou tudo. Totalmente diferente. O acesso para ir para lá, para sair de lá. Nossa, para mim é um outro mundo. Mudou tudo. Eu vejo, assim, uma diferença muito grande. Gritante. Gritante. Eu já fui trabalhar lá em 86 e fui morar lá em 88. Assim, energia elétrica acabava toda hora, ficava 2, 3 dias sem energia elétrica. Verdade. A gente ficava no Tinha que ter escuro. lampião. Assim, mas é um lugar muito tranquilo. Apesar Telefone também não telefone tinha não na tinha. época. Era tudo muito complicado. Muito. Energia, telefone. Tinha aquela central da telefônica. Aham, Telefônica não, Telerge, né? Telerge. Que né, ficava lá 16. embaixo na reta. Sim.
ficava do lado da subestação, lá na reta de Itaipava. A gente tinha que ir lá pedir para reclamava lá. A gente não reclamava por telefone, a gente ia lá reclamar que o telefone não estava funcionando. Não, quando tinha telefone, porque também era difícil ter número. Tinha pouco ônibus. Uhum. Era Era autobus. outra coisa, né? De noite, depois, assim, das 7h30, 8h, era um silêncio. Breu danado, né? Às vezes a gente passava de carro, silêncio. É. Mas, assim, é um lugar... acho que, assim, até porque estava muito afastado, todo mundo era muito unido também. É. Eu vejo ali, porque a gente acabou, como eu te falei, conheço todo mundo, porque você acaba fazendo amizade. Uhum. Até mesmo a questão de sobrevivência, né? Eu preciso ter amigos perto, né? Você Tem. comentou de alguns estabelecimentos que foram pioneiros ali. Você falou do Tarrafas. Tarrafas. Tinha o posto de gasolina do Seu Lino, Sim. que era no próprio Tarrafas. Uhum. Coladinho. Coladinho, né? Você conheceu o Seu Lino também? Também. Era do Seu Lino. Tinha o Galisco. Aonde é hoje a Tela São Jorge, tinha uma cerâmica. Aí tinha roça. Tinha Artesebas, que é material de construção. Lá embaixo, Shopping 2000, que eu me lembro. Depois veio o Altair. Aí E eu já- acho que... Shopping Altair. Quase em frente ali, o transbordo. Eu acho que é só. Acho que é só. Ah, não. E tinha o colégio, que era... Das freiras. Como é o nome? Agora apagou. Que é coisa de Canarinhos, né? Ah, não é o... Não. Sei onde é. Eu ia falar um, mas que é mais Que sobe contemporâneo. assim, né? Que tem Não, uma é na rampa. reta ali, antes ali, na reta ali, antes do Shopping Altair ali, antes dos mercados ali. Esqueci o nome dele. Tinha aquele colégio antigo. Era São José? Não. E tinha o Liceu, que era onde era a matriz. Ah, Isso já tá. tinha. Mas não tinha mais nada, não. E os restaurantes, então, Lemulan ali como um dos pioneiros. Sim, porque eu acho que de restaurante era o de vocês, era o Tarrafas, Parrô. Uhum. Acho que é o Parrô, né? Que eu me lembro ele na reta. E hoje ali é aquele polo. Eu acho que era só É um eu polo acho- gastronômico Gastronômico. gigantesco. Hoje, eu não sei, eu acredito que tenha para mais de 200 restaurantes, Ah, né, sim. naquela Muita região. coisa. Muita Nem Tem muita imagino. coisa, tem muita coisa. Mas Era um- antigamente não tinha nada, quase. Não Quase tinha. nada. Até assim, TV Banco, a gente tinha um Banerje lá na saída, lá para pegar lá para a última saída de Itaipava, lá no final. Era o único banco que a gente... E assim, eu acho que... Não, já, em 88 já tinha o Banerje lá, assim. Eu já não peguei. Era uma já outra não... configuração. A estrada dos dois lados era terra. Não tinha aquela divisória ainda. Não tinha... Tinha delegacia. A delegacia já tinha também. E eu queria retomar um ponto em que a Roxane tocou no início da nossa conversa, que foi sobre o desafio da família em preservar a tradição. Qual para vocês é essa dinâmica para conseguir manter a qualidade, apesar da passagem do tempo, e fazer com que os clientes de longa data não percebam essas nuances, que realmente seja um produto que se mantenha ali o mesmo? No caso da nossa família, nós somos muito conservadores. Então, isso é uma coisa que atrapalha um pouco o crescimento, mas acaba conseguindo manter. E acredito que o fato de da gente ter sido criado dentro da empresa. Então, a gente tinha contato com os fornecedores, a gente sabia. Como eu te falei, a diferença do Silvio e o Paulo Sérgio estarem ali dentro. Então, ver como que era feito é um peso muito grande. Muitas coisas mudaram, procedimentos, processos tiveram que mudar realmente. Mas, assim, é complicado. Todo dia é um desafio. Acordar é um desafio, ir para lá e vamos fazer melhor e não podemos deixar cair qualidade. A própria compra da matéria-prima, eu me lembro que você falou que a Piaçava vem de outros estados. A Piaçava vem da Bahia, né? Então, assim, a gente tem que comprar com muita antecedência, tem que comprar antecipado, porque não pode faltar. Porque tem um problema de estrada, a gente precisa do produto em casa. A madeira de reflorestamento vem do sul. Então, assim, a gente tem que ter tudo isso em casa. Então, é uma preocupação, assim,
todo dia a gente acorda, a gente não consegue relaxar. Não é igual um restaurante que todo dia, né? Mas assim, até final de semana você fica ligado ali que você não pode relaxar. Um ponto a favor da empresa é que boa parte dos funcionários são funcionários de longa data. Então, são pessoas que estão ali há 20, 30, 40, 50 anos e que sabem e que também cuidam como se fosse deles. Com certeza. Isso assim, isso faz diferença. Eles nos chamam atenção também, tá? Não acha que é assim, não. De vez em quando, assim, vem no assim, olha só, tá acontecendo isso. Né? Você tá vendo o que tá acontecendo? Aí eu falo assim, tá, então vamos lá consertar. E uma coisa que até impactou, porque eu era criança, né? Tem muita gente ali, como Domingos. Eu era criança. E hoje, às vezes, ele me chama assim, quando ele fala assim, Dona Roxane. Eu olho assim, Dona Roxane? Quem é, né? Quem sou eu? Porque é assim, a gente era criança ali, ele te brincava, perturbava a paciência dele, né? Mas, assim, eles dão muito toque na gente. A gente pergunta muito. Eles se preocupam, têm esse zelo. Eles vestem legal. muito a camisa, literalmente. E eles brigam com a gente, brigam pelo produto, vêm mostrar, vêm lá na minha sala levar. Olha, esse produto aqui não tá legal, não, olha só. Até em questão de captação de imagens, eu fui fazer algumas filmagens na fábrica e aí eles tiveram aquela preocupação. Não, essa vassoura aqui eles vão brigar, não tá legal. Bota essa aqui no fundo, vamos botar essa aqui na frente. Que Tem legal. esse cuidado. Por isso que a empresa se mantém o que ela é, porque é um todo que se preocupa com o resultado final, não é só a família. Não, é cultura mesmo, né? É uma coisa que você vai... É cultural, né? Você vai crescendo ali. E eles vão brigando por você. Foi o que eu te falei, eles me chamam a atenção de vez em quando. Assim, eles vão com jeitinho, mas olha ali, ó. Você viu aquilo ali? Tá legal. Olha, não tá legal, né? Ou tipo assim, entregam, né? Você já aquele negócio era estranho, né? Aí eu vou olhar, mas o que é isso? Pois é. Então, mas assim, às vezes querem fazer, mas eles... É muito bom tê-los ali. Com certeza. Parte, né? Faz parte. E a empresa familiar, ela tem isso, ela não consegue se distanciar. Com certeza. A gente acaba ficando todo mundo muito junto. E Voltando. a nossa preocupação também, né, uma preocupação minha, do Silvio e do Paulo Sérgio, com eles. Claro. Porque a gente tem uma preocupação Manter, muito né? grande. Porque tem gente que já começou a trabalhar ali e, vamos supor, se amanhã não tiver, para onde vai? Não sabe fazer nem outra coisa, porque acorda todo dia e vai para ali. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Isso é um peso também para a gente, tá? Porque, às vezes, a gente se acorda 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Oi, como é que tá? Mas, assim... Vale a tem que seguir, pena. vale a pena, tem que seguir. Vale a pena. E eu tenho certeza de que alguns ouvintes vão se interessar em saber qual foi o destino da família, né? A família continuou no comércio, se vocês puderem comentar, só para as pessoas que ficaram curiosas, porque seus pais passaram a administrar, então, dos anos 60 aos 70, depois foi vendido, o restaurante seguiu, com, de repente, outra configuração, e vocês saíram de Itaipava. Me lembro de vocês Sim. comentarem que a mãe chegou Nós a abrir viemos uma pro lanchonete. Na Paulo Barbosa, Che Marceline. Em Vila Rica. Na Galeria Vila Rica. Primeira loja ali. Entrando, a primeira loja à esquerda. E depois dali, nossa, Tiveram confecção, que você falou. confecção. Aí tivemos uma loja de roupa, na mesma galeria. Aí depois tivemos outra confecção. Depois Só foi não mais o no Cordas e ramo Vozes. gastronômico, então. Saímos. Eu fui Saiu. embora. Ela foi embora. Pro norte, então... E a mãe depois entrou para a banda de música, comprou equipamento, Aí era foram- empresária do Cordas e Vozes, da banda Canto Livre. Nossa, Aí foram outros capítulos. foram outros capítulos. Saiu fora da parte de alimentação, né? Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. E antes de concluir a nossa conversa, eu queria ouvir como é Petrópolis sob as suas lentes. Petrópolis sob as lentes de Nicole e Luciene.
a principal recordação do Lemulan? Ai, a paz, a tranquilidade, a felicidade de ver tanta coisa bonita, frutas e coisas assim que hoje em dia você não vê, né? Você poder, nossa, ter a liberdade que a gente tinha lá que não tem mais, entendeu? Infelizmente. Itaipava dos anos 60 e 70 era? Maravilhoso. Era muito bom, era calmo, tranquilão. Hoje em dia não daria para viver do jeito que nós vivemos lá. Não. E em uma palavra, Petrópolis sob as suas lentes é? É uma cidade muito bonita e muito boa de morar, eu acho. Também, eu gosto muito de Petrópolis. Eu morei no norte e tal, mas Voltou eu pra voltei casa. para cá porque Petrópolis não tem igual. Petrópolis sob as lentes de Roxane. Sua maior satisfação em preservar a história da roça é? Família, Para você, a roça é sinônimo de? tradição e qualidade. Petrópolis sob as suas lentes é? Eu tenho orgulho de ser petropolitana. Todos nós. Muito orgulho. Adoro ver na televisão, adoro. E a gente também se orgulha muito em saber que a roça é daqui. Com Isso certeza. é muito bom. Meninas, vocês querem fazer algum comentário final? Não, só que eu fiquei muito feliz porque eu tenho muito orgulho dessa história do Lemulan, que para a gente é uma coisa muito bacana e essa história poder ser contada, pelo menos um pouco dela, é muito emocionante para mim. Fico muito feliz. É, a nossa vida, né? A nossa juventude, foi tudo lá. Então, Nossa infância e tudo É. lá. e são muitas recordações. Eu vou destrinchar essa conversa que a gente teve hoje no site do Petrópolis Sob Lentes. Assim, outras pessoas podem ter acesso ao conteúdo. Então, se você assistiu a essa entrevista hoje, depois quer compartilhar o conteúdo ou quer ler de uma forma mais aprofundada, a gente vai conversar para destrinchar esse conteúdo no site. E vai ser muito bom para que mais pessoas possam conhecer a história do restaurante, a Sim. história da família que se passou lá dentro, que as pessoas possam ver as fotos belíssimas que vocês selecionaram. E, Roxane, Adorei saber a história de vocês no restaurante. E a gente também de Oh. vocês, com certeza. Queria te agradecer muito, Carolina. Muito, muito mesmo. Foi um prazer. que bom. E é sempre muito bom a gente poder falar. Uhum. Você quebrar esse meu medo de estar aqui falando. Mas obrigada mesmo. E tá de parabéns, tá fazendo um trabalho maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada também ao Marcos, que está ali nos bastidores, que possibilitou a vinda da Nicole e da Luciene e que fez essa ponte entre o meu trabalho e a história da família. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. A gente sempre tem esse receio, né, de como é que vai ser, mas no fim das contas flui super bem. Fica realmente esse espaço agradável de convivência, de recordações. E quero convidar quem está ouvindo, assistindo o programa, para acompanhar o Petrópolis Sob Lentes no YouTube, no Instagram, e também a revisitar o Lemulan através do filme Banana Split, de 88. Quem quiser ver imagens do filme, é só pesquisar no YouTube. Para as meninas aqui Eu baixei o filme. foi um ponto de partida para muitas emoções. Sim. Com certeza. Poder Ver ao visualizar. vivo, né? Porque Foto é uma coisa. foto é Filme. uma coisa. Agora, você vê assim, pô, ele é ao vivo, foi... E foi como a Luciene falou de começar hoje, que esse bate-papo e o intuito do podcast é justamente eternizar essas histórias para que no futuro outras pessoas possam se emocionar, como vocês se emocionaram com o filme, ao reverem essas imagens e ouvirem os depoimentos. Então, Com muito certeza. obrigada. Gente, Obrigada nós a você. nos vemos no próximo episódio do podcast. Mais uma vez, muito obrigada ao Estúdio Petrópolis, ao Salão Werner, à Mude Petrópolis, ao Cadanes, ao Chalé do Chocolate. E é isso, a gente se vê em breve.